E aqui tem a última, ó, da letra E, a letter E. Ó. They watch TV, ou seja, eles assistem TV. Agora eu quero dizer que eles vão assistir TV, estão indo assistir TV. Ou seja, futuro imediato. O que eu vou fazer? They. E aí, o que eu vou fazer aqui? Antes de colocar o verbo principal, que coloco? Lembra, o verbo to be mais o going to. Mas como they é o plural, é eles ou elas, então qual que vai ser o verbo to be que eu vou usar com going to, antes do going to? Não vai ser o is e nem o am. O is é só no singular, na terceira pessoa, e o am é só eu, na primeira pessoa. Agora, como they é plural, vai ser o are, A-R-E. Então vai ficar they are watch TV. Não, they are going to watch TV. Certo? Lembra? Olha o exemplo aqui, para você saber como você vai fazer os outros, tá? Não precisa escrever a tradução na frente. Eu coloquei aqui, mas se você quiser, não precisa escrever, tá? O que importa é você formular a forma do futuro imediato na língua inglesa, tá bom? Terceiro, selecione a opção que contém a forma negativa correta da frase Paulo is going to play soccer. Paulo vai jogar futebol, ó, is going. Então você vai selecionar qual desses aqui tem a forma negativa dessa frase. Correto. A gente tem que marcar A, B, C ou D. Simples, aqui é só. E o 4, marque a alternativa que contém a forma interrogativa correta da frase They are going to watch TV. Aqui está dizendo eles vão assistir TV, certo? Então eu quero que você marque qual opção contém a frase, contém a forma interrogativa correta da frase, certo? Ok, essa foi a primeira quinzena. Agora vamos para a segunda quinzena. A segunda quinzena estudamos sobre prepositions, certo? O que são as preposições? É a mesma função na língua inglesa como na língua portuguesa, tá? Preposição, aqui tá preposições, né? Mas seria preposição, errei aqui, tá? É a palavra utilizada para fazer uma relação entre dois termos de uma oração. Por exemplo, ó, pão de batata. Quais são as duas palavras principais dessa frase? Tem 3 palavras, pão de batata, mas 2 delas são as principais. Pão e batata, certo? Que é o que é, pão, e de onde veio, da batata. Mas se eu falasse assim, pão, batata, ficaria esquisito. Então aí entra o quê? O de. Então o de é uma preposição que serve só para ligar 2 termos. Ok? Então a preposição é isso. E tem várias preposições na língua portuguesa. Por exemplo, tem o de. Por exemplo, assim, o para é uma preposição. Por exemplo, viajei para jardim. Quais são as 2 palavras principais dessa expressão? Eu falei 3 palavras. Viajei para jardim. Quais são as 2 principais? Viajei, né, que eu estou dizendo o que eu fiz, e jardim, que eu estou dizendo para onde que eu fui. Certo? Mas se eu falasse assim, viajei jardim, ficaria estranho. Então eu coloco o quê? O para, certo? Que é para ligar as 2 expressões. Certo? Na língua portuguesa. Na língua inglesa também tem as prepositions. Tá? E nós vamos falar sobre as prepositions, primeiramente as prepositions que indicam lugar. Por exemplo, above, acima de, mais alto do que. Certo? Olha o exemplo aqui. Ó. The plane is above the clouds. O avião está sobre as nuvens, está acima das nuvens. Certo? Is above. Então, above quer dizer acima. The plane, o avião, está above, acima, ou sobre. The clouds, as nuvens. Below. O que significa below? Ó, abaixo de. Exemplo, look at the sentence below. Ou seja, olha a frase abaixo. Então significa abaixo de. Certo? Over, acima de, indicando um movimento. The cat jumped over the dog. Ou seja, o gato pulou por cima
cão. Então ele não parou por cima do cão, ele pulou, ele passou por cima. Então, over. Agora, se eu falasse assim, o gato está sobre o cão, por cima do cão, aí seria above. Mas como ele passou, ele pulou, então eu uso a expressão over. Acima de, sobre, certo? Temos também a expressão under, que quer dizer embaixo de. Olha o exemplo, the cat is under the table. O gato está debaixo da mesa, certo? After, depois. Exemplo, the bank is after the museum. Ou seja, museum seria, né? O banco é depois do museu. Então vamos lá, the bank is after the museum. Ou seja, o banco é depois do museu. Então estou dizendo onde que o banco está, certo? Before significa antes de. Exemplo, the gas station is before the traffic lights. O posto é antes do semáforo. Ok? Behind, atrás de. Então olha o exemplo. The cat is behind the sofa. O gato está atrás do sofá. Certo? In front of, na frente de. Exemplo, there is bus stop in front of the school. Tem um ponto de ônibus na frente da escola. Certo? Então essas são algumas, um pouco apenas, das prepositions em inglês. Tá? E o uso dela que nós vamos fazer vai ser mais no sentido de lugar. Vou finalizar o vídeo e continuar.